Oi pessoal, aqui é a Manuele. Neste segundo módulo, nós vamos ver o método da absceção. Eu dividi o conteúdo em 2 vídeos. No primeiro vídeo, a gente vai ver como é que funciona o método da absceção, ver todas as características do método. E só no segundo vídeo que a gente vai ver a implementação em Python, tá certo? Então, no segundo vídeo é que eu vou mostrar o algoritmo, tá bom? Então, vamos lá aos vídeos. Olá pessoal, neste vídeo daremos continuidade à unidade 2, raízes de equações. Então veremos nosso primeiro método, que é o método da absceção. Os objetivos desse vídeo são principalmente entender como funciona o método da absceção. Para isso nós iremos aplicar o método para a solução de raízes de equações não lineares. Iremos descobrir quantas iterações serão necessárias para executar o método da absceção antes de executá-lo, certo? Para um dado intervalo e uma dada precisão. E iremos compreender as vantagens e as limitações do método da absceção. Então vamos começar aqui com algumas definições, né? Primeiro, dado uma função f de x contínua no intervalo AB, sendo que se a única raiz de f de x igual a zero neste intervalo. Ou seja, imagine que nesse ponto nós já realizamos todas aquelas etapas de isolamento de raízes que vimos no vídeo anterior. Para aplicar o método da absceção, eu tenho apenas o intervalo AB e a garantia de que existe uma única raiz neste intervalo. Então, como é que vai funcionar o método da absceção? O método da absceção ele funciona reduzindo a amplitude do intervalo que é dado, né, que contém a raiz, que é o intervalo AB, até atingir a precisão requerida, o epsilon. Então, o tamanho do intervalo B menos A em módulo tem que ser menor do que epsilon. E ele vai fazendo isso subdividindo o intervalo ao meio em cada interação. Vamos ver aqui graficamente como funciona o método. Suponha que eu tenho essa minha função f de x mostrada aqui em azul, no intervalo AB, e eu quero descobrir onde está a raiz, que é esse psi que já está indicado aqui no gráfico. A primeira coisa que eu tenho que fazer é checar se a função muda de sinal dentro do intervalo. O método da absceção só funciona se a função muda de sinal no intervalo. Então, para isso, eu faço essa checagem deste produto f de A vezes f de B e vejo se ele é menor do que zero. Se for menor do que zero, a gente sabe que a função muda de sinal, certo? E já foi dado também que existe uma única raiz nesse intervalo. Então, nesse exemplo aqui, nós vemos que a função muda de sinal. A outra coisa que eu preciso verificar, pessoal, é se o tamanho do intervalo já não é pequeno bastante, tá certo? Então eu checo se o tamanho do intervalo aqui, ó, B menos A em módulo, é menor ou igual a epsilon. Eu só posso continuar o método se isso aqui for falso, tá certo? Se não for verdade. Então, quando o meu intervalo ainda é grande o bastante, eu continuo com as iterações do método. Então, vejamos aqui na primeira iteração o que é que eu tenho que fazer. Então, como eu falei, né, em alguns instantes atrás, que o método da absceção ele trabalha justamente reduzindo o tamanho do intervalo ao meio. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, pessoal, é calcular qual é o ponto médio deste intervalo, que vai ser esse x0 aí. Algebricamente, vai ser o A0 mais o B0 sobre 2. Então, calculo este x0 aqui, e aí o método funciona da seguinte maneira. Eu vou verificar qual lado do intervalo, veja, esse ponto médio divide o intervalo aqui ao meio, né? Então, tem a primeira metade entre o A0 e o x0, e entre o x0 e o B0, a segunda metade. Então, eu quero descobrir qual a metade que eu vou manter, tá certo? Eu vou descartar uma metade. Então, eu quero manter a metade do intervalo garantida onde a raiz continua dentro, certo? Então, como é que eu faço isso? Eu checo onde a função muda de sinal. Se é entre A0 e o x0, ou se é entre o x0 e o B0. Então aqui, olhando graficamente aqui, né, para esse exemplo, eu vejo que a função muda de sinal entre o A e o x, né, entre o A0 e o x0. F de A é positivo e o F de x0 é negativo. Então, eu faço essa checagem e aí, a partir desses valores, o que vai acontecer? Se a função muda de sinal entre o A e o x, o que vai significar? Que eu vou pegar este B aqui, ó, e vou trazê-lo, eu vou encurtar esse intervalo, né? Vou trazer esse B para o lugar do x, tá certo? Meu novo intervalo agora vai ser entre o A e o x0. Caso contrário, eu vou levar o A para o lugar do x, né? Então, meu novo intervalo vai ser entre x e o B. Mas nesse caso aqui desse exemplo, a função muda de sinal entre o A0 e o x0 e eu vou trazer o B para o lugar do x.
que é justamente isso que eu estou fazendo aqui, ó. Eu detecto que meu Xi está dentro do A0 e do X0, né, desse intervalo, e agora eu vou manter o meu A como o anterior, o A1 vai ser igual ao A0, e agora o meu próximo B vai ser o X0. Pronto, calculei o A, o novo A, calculei o novo B, e aí agora eu vou checar o tamanho do intervalo. Esse intervalo já é pequeno bastante? Aqui, suponha que nesse exemplo ainda não seja. Certo? Se ele não for, eu vou continuar com a próxima iteração. Nessa segunda iteração, eu quero calcular o valor de x1, que vai ser o ponto médio desse novo intervalo aqui, A1 e B1. Para eu calcular o x1, eu faço aquela operação, né, do ponto médio, que vai ser o A1 mais o B1 sobre 2. Pronto, uma vez que eu calculo esse ponto médio, agora eu vou detectar onde é que a função muda de sinal. Certo? Se é entre o A1 e o x1, que é a função no A1, a função aqui no x1 e a função aqui no b1. Ela muda de sinal entre o a1 e o x1 ou entre x1 e o b1? O f de a1 é positivo, o f de x1 é positivo e o f de b1 é negativo. Então, ela muda de sinal entre o x1 e o b1. Certo? Então, nesse caso, o que vai acontecer? O meu novo intervalo vai ser esse daqui, certo? Entre o x1 e o b1. Ou seja, eu vou trazer o a1 aqui para o lugar do x1. O meu próximo b, né, que é o b2, vai permanecer igual ao b1. E o meu novo a, que vai ser o a2, vai ser igual ao x1, certo? Baseado nessa checagem aqui do sinal, certo? Pronto, aí agora que eu calculei o novo a e o novo b, eu preciso ver se esse intervalo atingiu a tolerância. E aí eu checo. Se o B2 menos o A2 em módulo for menor ou igual ao epsilon, ou seja, atingir a tolerância, eu paro. E aí a minha raiz vai ser exatamente qualquer valor dentro deste intervalo aqui, A2, B2. Aí normalmente a gente pega o ponto médio aqui, tá certo? Que vai ser A2 mais B2 sobre 2. Se não, eu continuo, vou fazer isso aqui de novo, eu vou ficar fazendo isso até que o meu tamanho de intervalo atinja a tolerância dada. Okay? Vamos ver aqui alguns exemplos numéricos para deixar mais claro. Suponha que eu queira achar a raiz desta função x² menos 1. Eu sei que é uma função de segundo grau, que a gente tem fórmulas prontas, né, usando a fórmula de Bhaskara para achar as raízes, mas suponha que a gente não saiba, só para ficar, né, mais fácil de a gente fazer as contas aqui na mão. Então, suponha que eu fiz o isolamento das raízes e encontrei esse intervalo AB aí, que é o menos 0,25, o B igual a 1,25 e o meu epsilon é igual a 0,2. Certo? Então, a tolerância que foi dada para achar essa raiz é justamente esse epsilon igual a 0,2, ok? Então, eu quero calcular a raiz desta função nesse intervalo aí. Então, como eu fiz na ilustração gráfica, a primeira coisa que eu faço checar é se a função muda de sinal no intervalo, né? Porque senão o método não vai funcionar, pessoal. Nesse caso aqui, né, graficamente a gente está vendo aqui que o f de A é negativo e o f de B é positivo. Então, a função muda de sinal. E a próxima checagem que eu faço é logo o tamanho do intervalo. Né? B menos A aqui é menor do que o epsilon, né? B menos A menor do que 0,2. Não é, né? O tamanho do intervalo aqui deu 1,5 e ele é maior do que o 0,2. Ou seja, eu vou prosseguir com as iterações. Então, na minha inicialização aqui, eu detectei que o meu A0, né, que vai ser o A, é o menos 0,25. O meu B0 vai ser o 1,25. E o meu x0, que é o ponto médio desse intervalo, eu já vou calcular logo aqui para a primeira iteração, vai ser menos 0,25 mais 1,25 sobre 2, que dá 0,5. Eu inicio a minha primeira iteração já com esses valores calculados, né? Que é o que estou mostrando aqui. Pronto, agora que eu calculei os valores, eu vou fazer aquela checagem, né? Detectar em qual metade do intervalo eu vou manter, tá certo? Então eu checo onde muda de sinal, entre o A0 e o x0, ou é entre o B0 e o x0. Fazendo os cálculos aqui só para a gente descobrir o sinal da função, eu vejo aqui que o f de A0 é negativo, o f de B0 é positivo e o f de x0 é negativo. Ela muda de sinal entre o x e o b, né? Entre o x0 e o b0. Ou seja, eu vou fazer o A vir aqui para o lugar do x0, né? Quando eu encurtar o meu intervalo. A1, né, vai ser o x0, certo? O meu B1 vai ser igual ao B da iteração anterior, né? Vai ser o B0. E o meu X1, que vai ser o ponto médio desse novo intervalo, é o B1 mais A1 sobre 2, né? Que dá aqui 0,875. Pronto, uma vez que eu calculei o meu novo A e o meu novo B, eu já checo se esse tamanho de intervalo atingiu a tolerância.
né? Se o B1 menos A1 em módulo é menor ou igual a epsilon. Então, B1 menos A1 em módulo dá 1,25 menos 0,5, que dá 0,75. Que isso é maior do que o 0,2. É maior do que o meu epsilon, né? Esse aqui é o epsilon que foi dado. Então, eu vou continuar. Próxima iteração. Eu já vou usar esses valores aqui, ó, que eu calculei nessa primeira iteração, tá certo? Então, aqui, ó, né, os mesmos valores aqui. Vou olhar qual metade do intervalo eu vou manter, se é o que está entre x1 e b1 ou entre o a1 e o x1. Para isso eu olho o sinal da função. Então eu vejo aqui que o sinal da função, né, em A deu negativo, o sinal da função em B ele dá positivo e o sinal da função em x ele dá negativo. Muda de sinal aqui entre o x e o b, ou seja, eu vou fazer o A ir para o lugar do x. A2 vai receber o x1, o B2 continua sendo o B1, e aí eu calculo o próximo ponto médio logo, que vai ser o A2 mais B2 sobre 2, certo? Que dá aqui 1,0625. Uma vez que eu fiz esses cálculos, né, atualizei os valores, calculei o novo A e calculei o novo B, eu preciso checar se esse tamanho do intervalo aqui atingiu a tolerância, tá certo? Então eu faço aqui o B2 menos A2, se ele é menor ou igual ao epsilon, né, que é o 0,2. Então aqui calculando ficou 1,25 menos 0,875, que dá 0,375, que é maior do que o 0,2, ou seja, eu vou continuar com as minhas iterações, já utilizando esses valores aqui que eu calculei. Começando, né, a terceira iteração, vou descobrir onde é que a função muda de sinal, né, se é entre o A e o X ou entre o X e o B. Calculo o valor da função para descobrir, né, qual o sinal dela, então no f de A negativo, o f de B positivo, e o f de x deu positivo, ou seja, a função muda de sinal agora entre o a e o x. O que significa? Que o meu b agora vai para o lugar do x, tá certo? O meu a3 vai ser igual ao a2, o meu b3 vai ser igual ao x2 e o meu x3 vai ser igual ao ponto médio desse intervalo, né, que é justamente o a3 mais b3 sobre 2, okay? Que deu esse número aqui, 0,96875. Uma vez que eu calculei, né, esses dois valores, né, o A e o B, o novo A e o novo B, eu tenho que checar se eu atingir a tolerância, né, se esse intervalo já está pequeno bastante. Então, realizo o cálculo, né, do tamanho do intervalo, B3 menos A3 em módulo é menor ou igual ao epsilon. Vamos ver. 1,0625 menos 0,875 deu 0,1875, que esse número realmente é menor do que o epsilon. Ou seja, eu atingi a minha tolerância, tá certo? O que isso significa? Significa que a minha raiz vai ser igual a esse x3 que eu calculei por último, tá certo? Que é o 0,96875. Né? Então, esse aqui vai ser a minha raiz para essa tolerância aqui que foi dada, tá certo? Vejamos mais um exemplo, tá certo? Agora eu quero calcular a raiz desta função aqui, ó, x3 mais 3, tá certo? No intervalo entre menos 1,5 e menos 1, a minha tolerância vai ser 0,1. Então, como a gente tem feito sempre, né? A primeira coisa que eu faço que é checar se a função muda de sinal no intervalo. Então, vejamos aqui, ó, o f de A, né? Se eu plugar o valor de menos 1,5 aqui na função f de x, eu vou ter que vai dar um valor negativo. E o f de B, se eu colocar, né, o menos 1 aqui no lugar do x, eu vou ter um valor positivo. Ou seja, a função realmente muda de sinal nesse intervalo. A próxima checagem é o tamanho do intervalo. B menos A, né, ele é menor do que o epsilon. Vejamos aqui, se eu fizer o cálculo, né, vai ficar menos 1, menos 1,5, né, que dá 0,5, que é maior do que o 0,1 da minha tolerância. Ok? Então, eu vou prosseguir com as iterações. Note que nesse exemplo aqui, pessoal, não fiz o desenho da função, ou seja, a gente tem que se basear só nos cálculos algébricos aqui, não tem mais o gráfico para nos guiar, que é assim que a gente trabalha realmente no computador. Então, vamos lá, vou começar aqui com a minha primeira iteração. Então, calcula aqui o valor de A, que foi o recebido, né, que é o inicial. O A0 é o menos 1,5, o valor de B, que é o menos 1, e agora eu vou calcular aqui meu ponto médio, né, desse intervalo, que é o A mais B sobre 2. Então, menos 1,5 menos 1 sobre 2, que dá menos 1,25. Começo aqui a minha iteração, vou descobrir onde a função muda de sinal para saber qual metade do intervalo eu vou manter. Né? Então, calcula aqui os f's, ó. Eu vejo que o meu f de A deu negativo, o meu f de B dá positivo e o meu f de x dá positivo. Ou seja, ela muda de sinal entre o A e o x. Eu vou fazer o B ir para o lugar do x. Então, meu A1
vai ser igual a zero, né? Não vou mudar o A. O meu B1 vai ser o x0, certo? E aí eu posso calcular logo o próximo ponto médio do intervalo, né? Que é o A1 mais B1 sobre 2. Menos 1,5 mais menos 1,25 sobre 2, que dá menos 1,375. Uma vez que eu calculei agora esse novo A e o B, eu preciso checar o tamanho do intervalo. Eu verifico aqui se B1 menos A1 dá menor ou igual ao epsilon. A gente vê aqui, né, que menos 1,25 menos 1,5 dá 0,25, que é maior do que o 0,1, ou seja, maior que a minha tolerância. Eu vou continuar para a próxima iteração. Então, eu vou reutilizar logo esses valores aqui que eu já calculei, ó. Então, aqui eu vejo que o x1, né, é o ponto médio de A1 e B1, e agora eu vou checar onde é que a função muda de sinal aqui nesse intervalo, certo? Se é entre A e o x ou se é entre o x e o b. Então, aqui, calculando o f de A1, né, plugando os valores aqui em cima, eu vejo que o f de A1 dá negativo, o f de B1 dá positivo e o f de x também dá positivo. Ou seja, a função muda de sinal entre A e o x, certo? O que significa? Que eu vou fazer o b e ir lá para o lugar do x. Então, o meu A2, que é o que eu estou calculando nessa iteração, o A2 vai ser igual ao A1, o B2 vai ser igual ao x1, e aí eu posso calcular o novo x2 como ponto médio desses dois números, né? Que é o menos 1,5 mais menos 1,35 sobre 2, que dá menos 1,4375. Agora que eu calculei, né, os valores de A e B, eu vou checar o tamanho do intervalo para ver se eu já atingi a tolerância que foi dada de 0,1. Então, fazendo B2 menos A2, né, o tamanho do intervalo, eu vejo que isso dá 0,125, que ainda é maior, por pouco, né, mas ainda é maior do que 0,1. Ou seja, eu vou continuar as minhas interações. Eu utilizo o valor que eu calculei na interação anterior, vou verificar onde muda de sinal, fazendo os cálculos aqui, o f de A dá negativo, o f de B dá positivo, o f de x também dá positivo. Aqui, da mesma forma que na interação anterior, ela vai mudar de sinal entre A e o x, ou seja, eu vou fazer o B e ir para o lugar do x na próxima iteração. O meu A índice 3 vai ser igual ao A índice 2, que é o menos 1,5. O meu B3 agora vai ser o que era o valor do x2, né? B3 é igual a x2 aqui, que vai ser o menos 1,4375. E calculando aqui o novo ponto médio desse intervalo, eu tenho que o x3 vai ser o menos 1,46875. Uma vez que eu atualizei os valores aqui de A e B, eu preciso checar o tamanho do intervalo, tá certo? Nesse caso, né, eu calculo o valor de B3 menos A3, que finalmente é menor do que a minha tolerância, que é o 0,1. Então, nesse caso, eu paro e a minha raiz vai ser exatamente o último x que eu calculei, certo? Que é esse menos 1,46875. Uma das principais vantagens de se utilizar o método da abscissão, pessoal, é porque a gente pode estimar o número de iterações antes de executar o método. Então, eu já sei, é como se eu pudesse já calcular quanto ele vai custar antes de executá-lo. Ele é o único método que isso é possível, certo? Então, como é que eu faço isso? Dado uma precisão epsilon e um intervalo inicial AB, eu consigo calcular a priori quantas iterações serão efetuadas até que o tamanho deste intervalo na iteração K seja menor ou igual ao epsilon, tá certo? A gente se baseia no princípio de que realmente em cada iteração o método da abscissão vai reduzindo o intervalo pela metade. Certo? Então, eu sei que, por exemplo, na minha primeira iteração, o tamanho do intervalo vai ser o anterior dividido por 2. Na iteração 2, vai ser o tamanho do intervalo inicial dividido por 2 e dividido por 2, ou seja, dividido por 2 ao quadrado. E assim eu posso fazer isso, né, até que o tamanho do intervalo na iteração K vai ser o tamanho do intervalo inicial, né, que é o B0 menos A0 aqui, ó, dividido por 2 elevado a K. E aí eu sei que isso aqui ela tem que ser menor ou igual a epsilon. Eu paro o meu método quando isso aqui for verdade, essa inequação aqui for verdade, certo? O que eu quero descobrir é exatamente para que valores de K isso aqui vai ser verdade. Então eu vou fazer aqui só voltar aqui um pouquinho, eu vou fazer aqui uma manipulação algébrica, né, para isolar o valor, quero isolar o valor de K aqui do lado esquerdo da inequação, então eu vou passar o valor de 2 elevado a K, né, vou isolar aqui de um lado, vou alterar aqui a direção da inequação, então eu tenho que 2 elevado a K vai ter que ser maior ou igual a B0 menos A0 sobre epsilon. Isso aqui tudo é dado, pessoal, B0 foi dado, A0 foi dado e o meu epsilon foi dado. Então, para isolar o K aqui do lado esquerdo, eu preciso tirar o logaritmo dos dois lados, né? Então, eu tenho aqui que
k vezes o log de 2 vai ser maior ou igual ao log de B0 menos A0 menos o log de epsilon, né? Então, passando o log de 2 dividindo do outro lado, eu tenho que o meu k vai ser finalmente, né, maior ou igual a log de B0 menos A0 menos o log de epsilon sobre log de 2. O que isso quer dizer? O meu k, ele é um número inteiro, né, porque é o número de uma iteração. Então, o meu k aqui vai ser o menor inteiro, certo? Que satisfaz essa inequação aqui. Vamos calcular esse valor de k para um dos exemplos que a gente já fez, tá certo? Que é aquele do x² menos 1 da função, tá certo? Onde o a era menos 0,25 e o b era 1,25, né? E o epsilon 0,2. Aí eu quero calcular o valor de quantas iterações esse método vai realizar para poder achar a raiz usando esses dados. Então eu vou plugar aqui os valores, ó, o meu a vai ser, o a0 vai ser o menos 0,25, o b0 vai ser 1,25, o epsilon vai ser o 0,2, certo? Então substituindo os valores, né, na equação, esse log aqui, pessoal, na base 10, do jeito que eu fiz aqui, mas você pode usar qualquer outro logaritmo. E aí eu tenho que o meu valor de k aqui deu aproximadamente, aqui eu fiz já um arredondamento, 2,907. E aí eu pego qual é o menor inteiro que satisfaz essa equação aqui, né? É o k igual a 3, que foi justamente o valor que a gente encontrou quando resolveu o exemplo, né? Quando executou o método da bisseção para essa função, tá certo? O x foi o 0,96875, o x3, né? Na terceira iteração, tá certo? Bem, pessoal, o algoritmo eu não vou mostrar aqui neste vídeo, porque eu achei que fica melhor dedicar um vídeo só para o algoritmo e para a implementação, certo? Então aqui nós vamos logo para as observações sobre o método da bisseção. Primeiro, dado uma função contínua, né, que é o que a gente viu, que são as condições iniciais do problema, no intervalo AB, e se a única raiz, né, de f de x igual a 0 neste intervalo, o método da bisseção vai sempre convergir. Ou seja, vai ser sempre possível obter um intervalo que contém a raiz e que a amplitude do intervalo vai satisfazer a precisão requerida. Eu vou sempre conseguir dividindo o intervalo por 2, pegando sempre a metade que contém a raiz em cada interação, e até um ponto que esse intervalo vai atingir a tolerância, vai ficar pequeno bastante. Uma outra observação, pessoal, é que a gente sempre utiliza na implementação padrão do método da bisseção, a gente sempre utiliza como critério de parada o tamanho do intervalo, certo? Aquele cálculo lá da estimativa do número de iterações, ele só funciona para a implementação padrão do método da bisseção. Algumas pessoas, alguns desenvolvedores implementam acrescentando também outro teste, um critério de parada, que é o módulo da função, que a gente vai ver a partir do próximo método, inclusive, que é o método da posição falsa, a gente vai ver que a gente já pode usar o módulo da função, mas isso aí não constitui a implementação padrão do método da bisseção. O método da bisseção, ele é realmente um método muito simples. Eu não olho para o valor da função, tá certo? Eu olho apenas para o sinal dela. E aí a checagem, né, do critério de parada nesse método é apenas o tamanho do intervalo, certo? Então, mas se você modificar a implementação, a estimativa, primeiro, aquela fórmula não vai mais funcionar e essa estimativa pode aumentar, certo? Outra observação, o método da bisseção ele pode ser usado para reduzir o tamanho do intervalo antes de usar um outro método que tenha convergência mais rápida. A gente vai ver que o método a gente vai ver mais, né, quando eu falar um pouco das vantagens e desvantagens, que o método da bisseção ele é realmente um método de convergência lenta, tá certo? Porque ele é muito conservador, eu sempre vou reduzir na metade. Talvez se eu tivesse mais informação sobre a função, né, eu poderia ser um pouco mais agressiva e reduzir mais do que a metade, tá certo? E aí eu posso ir indo mais rápido, né? Achar essa raiz em menos iterações, tá certo? Só que como alguns métodos que a gente vai ver, né, tipo o melhor método para achar raiz é o método de Newton, mas ele tem muitas restrições, eu preciso ter realmente um intervalo bem pequeno, nada me impede de executar algumas iterações do método da bisseção só para reduzir o tamanho do intervalo, porque eu sempre garanto, né, que dentro daquele intervalo onde vai estar a raiz, e depois eu aplico um método que é mais rápido, certo? Como o método de Newton. Isso também é possível, ok?
Vantagens, né? As vantagens do método da bisseção. Primeiro, convergência garantida. Não, se mudar de sinal para essa função contínua, mudar de sinal, não tem erro, tá certo? É garantido ele achar esse intervalo que contém a raiz e que atinge a tolerância. Só pode demorar demais, tá certo? Ele é robusto, né? Vocês viram lá que eu não estou fazendo nenhum cálculo tipo que a gente viu lá na unidade de teoria dos erros, de que possa embutir muito erro, né? A única operação que eu estou fazendo, basicamente, além de calcular o valor da função, é somar e dividir por 2, né? Somar dois números e dividir por 2, né? Então, ou seja, não tem muita chance de erro, não estou fazendo nenhuma divisão que possa ser uma divisão por zero, né? Então, assim, é um método bem robusto, certo? E outra vantagem, né, que é o que a gente viu, que eu posso determinar qual é o número de iterações sem calcular, sem executar o método. As desvantagens. Ele não é eficiente, porque a sua convergência é lenta. Por que ele é lento? Né? Porque o valor da função que a gente calcula, né, que o método nem usa, né, até por isso, não decresce monotonicamente. O que eu quero dizer com isso? Que a cada iteração, pessoal, eu queria que esse valor fosse se aproximando de zero. Para ser raiz, o f de x tem que ser igual a zero. Então, em cada iteração, eu queria que esse valor que eu viesse calculando, ele fosse sempre diminuindo, até chegar no zero. E no método da bisseção, não. Ele pula. Ele tá de um lado positivo, depois ele pode vir para o outro lado. Então, ele fica... eu vou até mostrar isso graficamente, né, no notebook, no Python, para vocês verem o que eu quero dizer com isso. Mas é como se ele nunca se aproximasse da raiz de um lado, do mesmo lado. Ele pode pular, né? Que é justamente quando a gente faz aquela checagem de onde é que está mudando de sinal, se é entre A e o X ou entre o X e o B. O ideal é que ele viesse sempre de a mesma metade do intervalo, né? Que eu tivesse diminuindo, tá certo? Mas não, ele pode pular para o outro lado. E isso é como se fosse um dispêndio de energia, tá certo? Não é eficiente. Então, basicamente isso acontece porque o método da bisseção não olha para o valor da função, ele olha apenas para o sinal da função. Então, a gente já vai ver a partir dos próximos métodos que eu posso melhorar, né, o desempenho do método para achar a raiz da equação se eu começar a olhar para o valor da função também, tá certo? Que aí eu posso ser mais eficiente, tá bom? E uma outra desvantagem, que é meio que quase uma desvantagem comum a todos os métodos, é porque eu preciso isolar, né, a raiz previamente em um intervalo AB, né? Eu preciso passar o intervalo AB. Alguns métodos basta ter uma aproximação inicial, mas ainda assim eu preciso ter uma aproximação inicial assim, perto bastante da raiz, né? Que é justamente essa representação de calcular um intervalo, isolar a raiz dentro do intervalo. Bem, era isso. Vamos ver aqui um resumo, né, de tudo que a gente aprendeu hoje. A gente entendeu como é que funciona o método da bisseção, a gente aplicou o método, né, para a solução de raízes de equações não lineares em 2 exemplos, inclusive. Nós vimos que é possível descobrir quantas iterações são necessárias para executar o método antes de executá-lo, né? Isso tendo como entrada um intervalo e a precisão que eu quero utilizar. E a gente viu também quais são as vantagens e as limitações do método da bisseção. Então vejam o próximo vídeo, que é onde eu vou mostrar justamente o algoritmo, como é que funciona o método da bisseção, né? A gente vai ver aqui uma implementação em Python. Então era isso e a gente se vê no próximo vídeo.